a gente pensou nesse tópico porque muitas vezes a gente pensa no tópico da pureza como uma coisa mais, sabe, só uma coisa para preparar para a bênção, né? Ou tipo, a gente tem que ser puro. Mas é uma coisa que, em verdade, vai além de preparação para a bênção, vai além dessa questão de se preparar, né? Mas, em verdade, vai depois da bênção também. E não só isso, mas nesse exato momento é tipo que a verdadeira mãe está realmente chamando todos nós para focar em nossas vidas, né? Então, esses são introdução. Assim, não sei, Luana, você quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que. Não acho, eu acredito, né, que todo ser humano foi criado com uma energia renovável. E essa energia renovável é a pureza do nosso coração, que a gente pode estar se recriando, se estabelecendo novas metas e criando novos eus. Eu tenho essa versão, agora eu tenho uma versão melhorada daquele aspecto, de outro. Então, quando a gente olha para esse lado da abundância, que a gente pode transformar o nosso caráter, né, a gente consegue ver muita riqueza na pureza, porque ela é a base onde a nossa raiz está fixada. Sim, exatamente. Então, antes de a gente, a gente queria fazer umas perguntas com vocês aqui, né? Mas a gente queria começar um pouquinho explicando, né, um pouquinho mais sobre Pureza 2.0 e eu queria dar uma pequena apresentação aqui, né, para todos vocês, né, para ver. A gente deu uma palestra, para quem não sabe, né, a gente estava num tour, a gente foi para São Paulo e para Curitiba, e se Deus quiser, logo, logo estamos indo para o Campo Grande também. Estamos conversando aqui com as pessoas, né? Então, vamos compartilhar, né, um pouquinho sobre, né, mais desse tópico, né, de que é realmente esse Pureza 2.0, né? Então, eu queria começar aqui mostrando um PowerPoint para vocês verem aqui. Um segundo aqui. Ok. Então, basicamente, a gente deu, né, tipo, palestra, né, durante esse seminário para jovens, e a palestra é esse tópico aqui, pureza e o coração de dono, né? Daí a gente começou com essa pergunta, né? O que significa pureza para você? Daí, como que não temos muitas pessoas aqui, né? Eu queria começar primeiro com, talvez, perguntando para vocês, né? Eu não sei se vocês se sentem livre, né, para ligar o microfone, mas se alguém quer responder nessa pergunta, o que significa pureza? O que pureza significa para você? Não sei se alguém tem coragem, assim, para compartilhar primeiro. Eu creio que, bueno, buenas noches aí, não, boa noite no Brasil. É, eu sou Eu daqui da Costa queria. Rica. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. É, na realidade, o que a gente aprendeu, né, na igreja, e a hora que estamos aprendendo com Rainun, um pouco diferente, é, do que ver a pureza, não como uma, ah, digamos assim, algo Algo que que não pode, algo quebra. que não pode recuperar, né? Hum, Se você perdeu em algum momento da sua vida ou cometeu algumas situações, né, da sua vida que levou a essa situação, uhum, eh, existe uma maneira de recuperar essa pureza, né? Como falava antes, que era um jardim, né? Tá, às vezes está seco, não tem água, não tem nada, não tem flores, não tem nada. Então, uhum, precisa invertir nessa pureza, né? Ou seja, invertir no seu crescimento pessoal, de poder crescer flores aí de novo, né? Como uma esperança para Deus, uma esperança para a Madre, nossa mãe, ai, misturando português com espanhol. É, como essa esperança, né, para nossa mãe e para os verdadeiros pais, que se é possível é, recuperar-se. Então, isso para
muita segunda geração é fundamental, né? Agora, nesse tempo que estamos vivendo com tanta dificuldade de que a segunda geração mantenha, né? Essa, esse estándar do céu, né? Uhum. Então, necessita ter como essa esperança, né, para eles voltar a nascer e sentir que é valioso, ainda tem valor, né? Uhum. Então, é isso que queria compartilhar. Obrigada. Obrigada, tia. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada. Eu acho que exatamente nada disso. A senhora já falou um pouquinho que eu ia falar um pouquinho sobre, mas muito obrigada. Não sei se tem mais alguém que quer compartilhar, talvez. Não. A Carla falou que a pureza para mim é transparência. Uhum. Exatamente, né? Tipo, não tem nenhuma sombra, né? Não tem nada, sabe, bloqueando, escondendo, né? Nossa, é verdade. Bom, Uhum. eu acho que eu vou compartilhar também o que é pureza para mim. Pureza para mim é quando você pode ressoar totalmente com o coração de Deus. Então, Deus é um ser de pureza, de harmonia, de bondade, né? E a Uhum. natureza original totalmente flui de dentro do coração de Deus. E para que a gente possa criar sintonia com Deus, a gente também tem que ter essa pureza, ser uma, como se fosse uma água cristalina que você consegue ver o fundo, né? Tipo, a gente enxerga tipo um rio como o Rio Miranda, ele é todo lamacento. Você não consegue enxergar o fundo dele, você não sabe o que tem dentro dele. Você É perigoso você entrar ali, sabe? Pode ter tronco, pode ter um jacaré, tipo, pode ser muito fundo, Uhum. mas quando você tem pureza, é muito cristalino, então você consegue enxergar. Então, o coração de Deus, o amor de Deus pode refletir em você. E eu acredito assim que essa pureza, né, como é, a tia compartilhou, a gente aprende através do Rainum que você também pode passar por um filtro, mesmo que você não seja tão cristalino assim, e também ser purificado, né? Uhum. Então ela não é só, eu nasci e eu tô mantendo assim, mas caso aconteça de eu me sujar, principalmente na sociedade em que a gente vive, a gente sempre acaba se sujando. Uhum. E daí, de repente, não, agora que eu já me sujei, eu não tenho mais volta. Tipo, agora eu sou água suja completamente, né? Uhum. Sim, exatamente, é. Eu acho que isso muitas vezes, acho que muitos dos nossos amigos, né, outras pessoas, né, que a gente cresceu, muitas vezes eles fizeram um erro, mas aí se não sentiram que podia superar, né, esse erro, meio que, eu já caí, eu já fiz esse erro, então eu só vou continuar, né? É, Mas eu acho que esse não, nunca é vontade de Deus e nunca é, tipo, o plano de Deus para nós, né? Então a gente vai falar mais, né, sobre esses assuntos aqui. Obrigada por compartilhar todos. Então, vou continuar aqui. Então, primeiro a gente queria falar um pouquinho sobre pureza 1.0, né? Que é pureza 1.0, a gente considera tudo que você não deve fazer. Então, por exemplo, né? Não beija, não dá a mão, não passe muito tempo com o sexo oposto, não faça sexo, não veja pornografia e não, nunca, não, jamais, nunca, jamais, né? Então, esse é basicamente o jeito que a gente foi crescendo, né? Pelo menos para mim, eu sou a segunda geração, né? Eu achei, acredito, todo mundo no mundo, né? Principalmente para quem é mulher, você sempre tipo, não pode, não pode, não pode, não pode fazer isso, não pode ficar, sair muito tarde, sabe? Eu acho que naturalmente a gente tem muito disso, né? Principalmente dos pais, de colocar regra. E então, isso é tudo que a gente aprende a fazer, né? E até, tipo, a Luana mencionou, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente fala, não pode namorar, né? Não pode passar tempo com o sexo oposto. E daí muitas pessoas, eles passam um pouquinho de tempo e falam, eu já fiz isso, então eu vou começar a namorar. Eu já fiz isso, eu vou beijar, sabe? Tipo, fica meio que cruzando essas linhas, né? Então, eu entendo muito e isso é muito importante, né? Eu sinto que isso é, tipo, o mínimo, né? Que a gente consegue fazer com pureza é realmente
Se eu quero ser puro, eu não vou sair beijando um monte de gente, né? Eu não vou sair, sabe, tipo, ficando um a um com alguém do sexo oposto, né? Então, isso é muito básico, né? Mas meio que cria, tipo, um medo, né? Não é, tipo, muito produtivo para nossa vida. E, em verdade, eu acho que eu não sei, só que você fala pra mim mesmo, né? Mas como segunda geração, quando eu casei, e daí eu pude, né, beijar, pude dar a mão, pude, né, fazer todas essas coisas com, né, meu esposo, meio que cria um pouquinho de uma é, medo, né? Tipo, meio que parece que você tá fazendo uma coisa errada algumas vezes, né? Você fica meio, ai, tipo, nossa, isso é meio estranho, assim, porque todo, tipo, eu casei com 28 anos, né? Então, 28 anos da minha vida foi só isso, né? Não, não pode, não pode, não pode. Tem que nos proteger, sabe? Tipo, se tem um menino lá, corre longe, vai no outro lado, sabe? Então, é meio que o jeito que a gente foi, que eu cresci, né? Eu acredito que muitos de nós. Mas o que a gente queria falar mais sobre hoje é a pureza 2.0, né? Então, eu queria explicar, né? No Rainum, a gente acredita que muitas pessoas pensam que a pureza é como um ovo, né? Então, se você quebra o ovo, já era, você não pode fazer mais nada, você, tipo, meio que tá condenado a, tipo, tá quebrado para sempre e não tem como recuperar, e é isso, né? Que, claro, a gente sabe que para cair, para quem caiu, é uma coisa muito séria, super, super sério. E, sabe, mas graças a Deus a gente tem os verdadeiros pais, né? A gente tem o Special Grace, né? Essa graça especial que verdadeiros pais dá para nós. Mas não só isso, né? Mas eu penso como Deus, né? Os nossos pais celestiais, né? É um pai no final. E, por exemplo, se seu filho faz alguma coisa, eu não, eu acredito, né? Eu acho que no Reino a gente acredita, né, que não é só, tá, então já tá estragado, então já era, tipo, não tem mais como melhorar, sabe? Então, a gente não gosta de pensar na pureza desse jeito, a gente acredita que a pureza é mais como um jardim. E, nesse caso, realmente, a gente tem que ter manutenção constante, né? E eu acredito que a Verda Mãe pensa um pouco assim também, né? Porque em Jardim ela falou essas palavras aqui, né? A água pura deve permanecer, não deve permanecer estagnada. A esposa está aqui para me ajudar com o meu português. Desculpa, para quem não sabe, eu sou originalmente dos Estados Unidos, então algumas vezes eu tenho uns erros aqui no português. Mas tá, voltando. A água pura não deve permanecer estagnada. Para permanecer pura, ela deve continuar a fluir. Então, eu acho que isso, em verdade, tem muito a ver com esse pensamento, né, que a gente tem no Rainum de, de ser como um jardim, né? Que tem essa manutenção constante. Então, acho que isso é muito parecido, né, que a Vera Mãe está falando para todos os jovens, e não só os jovens, mas eu acho que é para o mundo inteiro, né? Que não é só você, né, tipo, ser água pura, mas você tem que continuar fazendo alguma coisa, você tem que continuar a fluir, você tem que estar, né, se movimentando, né, para continuar puro, né? Então, em verdade, não, por esse 2.0 é sobre todas as coisas que você pode fazer para viver uma vida plena. Então, o que são essas coisas que pode fazer, né? Então, algumas coisas são, né? Ter um ótimo relacionamento com seus pais, sabe? Realmente investindo nisso, principalmente para quem são jovem, né? Também concentre sua energia em se tornar uma pessoa intencional, sabe? Intencional é aquela pessoa que, eu quero muito, por exemplo, eu quero muito ir para o Champion, eu quero muito fazer uma viagem internacional. O que que eu posso fazer? Preciso trabalhar, preciso, sei lá, restaurar alguma coisa, fazer isso. E tipo, você vira uma pessoa intencional. Se você fala que você quer alguma coisa, você vai fazer. Se você fala, eu quero aprender inglês, você vai fazer, sabe? Então, realmente ser uma pessoa intencional, né? E acho que meu computador tá meio lento hoje, desculpa. Seja uma pessoa confiável para seus amigos. Eu acho que o melhor jeito da gente se preparar para o nosso relacionamento é realmente aprender a ser um bom amigo, né? Ser pessoa confiável, que as pessoas, você consegue conversar com as pessoas, né?
E não só isso, mas depois da bênção também, né? Ajuda, muitas vezes, talvez a gente tenha alguma barreira para conversar com nossos esposos ou esposas, e muitas vezes a gente precisa de um amigo, né? Né, do mesmo gênero que você, né? Óbvio, para realmente ir falando, né? Então, para ser uma pessoa muito confiável, isso vai te ajudar. Quando você consegue colocar, eu tô sentindo raiva por causa disso. E se você não consegue ter essa conversa, você não consegue, sabe, tipo, se abrir, vai ser muito difícil no casamento, né? E na bênção, né? Então, também construir relações saudáveis com irmãos e irmãs. E também usa seu telefone como em uma forma produtiva. E mais um ponto aqui. Construa um espírito próspero, vivendo uma vida construa um espírito forte, vivendo uma vida baseada no princípio, desculpa. Então, eu acho que é muito importante a gente também usar, tipo, crescer a nossa pureza, entendendo mais as palavras verdadeiras dos pais. Então, claro, tem, tipo, o princípio, mas também tem muitos outros livros, principalmente livros da vida dos pais, tipo, o livro do Verdadeiro Pai, Um Cidadão. No mundo que é uma paz. Um cidadão do mundo que ama a paz, e também a da verdadeira mãe, né, que é a mãe da paz. Eu acho que, tipo, realmente, focando em ler isso, entender, tipo, como que eles conseguiram passar por essas dificuldades, porque, em verdade, não é que, assim, eles são os messias, né, mas também, tipo, a gente mesmo, não é, tipo, para eles ser, tipo, a messias, então a gente não pode ser assim. Não, todos nós temos essa capacidade, né? Então, realmente construindo e focando no seu espírito. Tudo isso vai nessa questão de ajudar você a ser uma pessoa pura, né? Então, assim, a pureza é um estado de ser, né? Então, uma mente pura prospera com gratidão. Um coração puro é generoso, perdoa facilmente e deseja o bem aos outros. E um espírito puro incentiva o corpo a fazer a coisa certa, como dar e e servir. Então, esses pontos eu acho que é muito importante também depois da bênção também. Então, por exemplo, tipo, você tem que ter muito gratidão, praticar ter gratidão, né? Eu acho que muitas vezes depois da bênção a gente meio que esquece que a gente ainda tem que continuar trabalhando nós mesmos, né? Então, realmente ter muita gratidão, gratidão pro seu esposo. Tem vezes que, né, muito difícil, ou tá passando por dificuldade, ou está brigando, ou tá muito irritado, né? Mas mesmo assim focando em ter gratidão. Também, tipo, ter um coração puro, generoso, né? Perdoa facilmente, deseja o bem dos outros, né? Muitas vezes é muito fácil fazer, mas aí, muitas vezes com nossos próprios esposos ou esposas, né? Não sei só que você fala porque eu sou mulher, né? Mas, tipo, muitas vezes é difícil a gente realmente perdoar, sabe? Facilmente é difícil, eu tô tentando, né? Mas ainda não tô lá. Então, acho que isso é muito importante também, né? E um espírito puro que incentiva o corpo a fazer a coisa certa, como doar e servir, né? Realmente doar e servir nossos esposos e esposas, né? Então, acho que tudo isso, você fazendo antes da bênção, ajuda a gente também na bênção, né? Então, é. E eu acho que eu tô falando muito tempo, então desculpa, mas tá quase terminando. E tipo, um ponto, né, que eu queria também falar, a pornografia realmente destrói o jardim, né? E não só a pornografia, mas tudo que a gente faz que vai contra essas, meio que, o que a gente quer fazer com a nossa pureza, né? Então, a pornografia eu acho que é muito, muito perigoso, né? Aqui está escrito, né? Ele age como uma erva daninha que rouba em nutrientes dos seus sonhos e esperanças. Mas eu acho que a mesma coisa vai, não só pornografia, mas, por exemplo, se um esposo tem um amigo do sexo oposto que você fica mandando mensagem todo dia, ou que você te sente mais confortável falando com essa pessoa do que seu próprio esposo, sabe? Tudo isso também destrói seu jardim, né? Não só, tipo, antes, mas depois também. E então a gente tem que pensar, tipo, em vez de o que está destruindo meu jardim, mas o que eu posso fazer para realmente nutrir meu jardim, né? A minha pureza. Porque isso é o melhor presente que você pode dar para Deus e também para o seu cônjuge, né? Então, eu acho que eu vou terminar aqui, porque eu tô falando muito. Eu acho que agora a Luana vai compartilhar mais um pouquinho, né? Bom, agora o bastão foi para mim, né? Eu gostaria de estar conversando com vocês também sobre a. Deixa eu adicionar aqui.
sobre a pureza que a gente mantém depois do casamento, depois da bênção, né? Muitos jovens acham que é, tipo assim, uma corrida de 100 metros, aí você chegou no fim e agora pronto. Eu me mantive puro, agora eu recebi a bênção, agora eu posso viver a minha vida da forma que eu quiser. E então, uma das coisas básicas que eu falo da minha própria experiência é, primeiro, vejam as suas redes sociais. Façam um filtro, um scanner na sua rede social. Se tem pessoas que não vão contribuir, agregar para a sua relação, não tem problema. Você pode parar de seguir elas. E você pode, tipo, fazer com que ela deixe de seguir você também. Todas essas pessoas que estão na sua rede social é como se elas estivessem também na sua vida, né? Hoje em dia, a internet faz com que você se conecte com as pessoas, mesmo que elas não estejam presencialmente com você, mas ela está no seu celular. Então, os seus olhos é como se fosse a entrada do seu coração. E tudo que entra no seu coração é depositado também no seu cérebro, na sua mente. Então, os seus olhos na verdade, é a entrada da sua mente e que depois é depositado no seu coração. Isso é uma coisa que eu não percebia, mas depois que eu comecei a ver isso na minha relação com meu esposo, isso começou a me atrapalhar muito. Tipo, eu ficava muito irritada, tipo, porque ele tinha certas pessoas nas redes sociais dele, e isso, tipo, me irritava muito. Então, eu tive uma conversa séria com ele. E eu falei assim, olha, eu acredito que eu seja a pessoa mais importante na sua vida. Então, eu não me sinto bem vendo essas pessoas. E o jeito certo é você realmente conversar com a pessoa, com o seu esposo precioso, fazer um acordo com ele e ele, assim, por ele mesmo ir lá e limpar, né? Mas no meu caso foi um jeito meio, assim, imaturo da minha parte. Eu tinha 21, 22 anos, eu fui lá e eu mesma fiz o filtro. Eu mesma deletei tudo, eu limpei tudo e depois eu me senti muito feliz. Claro que depois eu tive que conversar com ele e pedir desculpa pela minha atitude imatura, mas ele entendeu meu coração. E eu também percebo que não só nas redes sociais, mas aquilo que a gente ouve também. As músicas, muitas músicas, elas trazem sentimentos promíscuos. Eu não sei se vocês são muito sensíveis a isso, mas eu sou uma pessoa que, quando eu escuto música, eu presto muita atenção na letra, mas eu percebi que a maioria das pessoas não, ela só escuta a batida. E eu falei assim: olha, amor, eu sinto que essas músicas não são boas para nossa relação, porque elas falam sobre traição. Ele tá traindo a esposa. Tipo, eu falei assim: como que a gente pode ouvir esse tipo de música? Então, as músicas, as redes sociais, também as séries, principalmente para mulheres. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva e eu gosto de novelas coreanas, né, que são muito românticas, tem o opá, e muitas vezes eu me caía tipo, num romance, eu, meu Deus, tipo, ai, o opá, ai, vai beijar ela. Eu ficava assim, meu Deus, calma. Daí eu pensei, não, tem alguma coisa errada, tipo assim, esse sentimento eu só devia ter pelo meu esposo, só que sutilmente eu estava tendo por aquele casal, por aquela relação, e isso também não é certo, né? Isso tudo foi uma maturação. Claro que demorou bastante para eu perceber isso. Na verdade, foi depois que eu comecei a estudar o Rainum que eu comecei a realmente enxergar essas coisas mais sensíveis, essas coisas sutis do dia a dia, que a gente fala assim, não, mas o mundo é assim. Não, mas é normal. Tipo, em qualquer lugar é assim. Mas nós somos pessoas que transmitem o amor dos verdadeiros pais. A gente tem que testemunhar esse amor puro, em que, como eu falei, né, a gente consegue enxergar o fundo, e o fundo é o coração de Deus, né, que transborda. E na sociedade ainda não tem nada sobre a pureza depois do casamento. Tanto que tem muitas pessoas que têm mais prazer quando vê a mulher do outro ou o esposo da outra do que o seu próprio cônjuge. Porque essa pessoa, a raiz dela é a raiz de Satanás, né? É uma raiz que tem amor diminuído e ciúmes, ou seja, o do outro é mais importante do que o meu. Então, isso significa o quê? Que eu posso ter a melhor pessoa do meu lado,
mas eu não vou me sentir feliz. Isso é o problema de você não ter pureza depois do casamento. Então, eu pensei, como que eu posso aumentar a pureza do meu casamento com o meu esposo? Eu falei, ele é a pessoa mais preciosa da minha vida, até mais do que eu mesma. Então, eu servi ele. Então, através de eu servir ele, eu colocar ele nos meus pensamentos de forma, como fala, subjetiva. Eu determinei, eu vou colocar ele nos meus pensamentos, fez com que o meu sentimento, o meu amor crescesse infinitamente por Deus. Então, antes de receber bênção, eu focava totalmente num Deus invisível. E depois da bênção, a gente continua procurando esse Deus invisível, né? Mas Deus, ele deu uma carne para a gente investir esse amor que a gente tem por esse Deus invisível. Então, a pureza tá ali, nessa inocência, sabe? Nesse, como uma criança que confia totalmente nos seus pais. E você tem esse sentimento pelo seu esposo, pela sua esposa, né? Claro, se alguém quiser comentar também. Senão eu vou longe. Alguém gostaria? Bom, eu acho que eram essas coisas que eu estava pensando, né? E também quando, ah, exemplo, né? A maioria é casado, alguns estão se preparando para também receber a bênção. Quando você vai fazer amor, você vai ter uma intimidade com o seu esposo. Aonde está a raiz do seu sentimento? Isso também é muito importante. Nossa, eu vi no filme que as pessoas estavam se amando. Eu fiquei com vontade. Então a sua raiz está grudada naquelas pessoas. E daí você começa a fazer uma ação de ideia receber com seu esposo e você tá naquele lugar onde pode ser, é relativo. Então a sua bênção é relativa. O seu amor não tá bem fixado. Então, é uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Antes de a gente fazer essa intimidade, esse amor com o nosso cônjuge, aonde está o nosso sentimento? É igual um fungo. A gente vê aquela parte branca, mas dentro exemplo, do tomate já tá toda a raiz dele, assim, invisível. A gente não enxerga, né? A gente só consegue enxergar aquele bolor fora. Então, os nossos sentimentos são assim também. Aonde está a nossa raiz? Isso é muito importante. Por isso que Deus é um ser de muita abundância. Deus quer que a gente sinta muita, muita alegria. E essa alegria é uma alegria que transcende esse mundo promíscuo. Então, nós estamos criando isso, a gente está limpando. Então, muitas vezes, na verdade, a gente não vai conseguir alcançar esse amor. Mas esse é o nosso trabalho, é passo a passo. Às vezes, nossa, eu esqueci totalmente, nem sei, só fez, já acabou. Mas depois, nossa, a gente vai ter uma próxima vez, uma próxima. E eu acredito que essa é a beleza da vida, em que um pouquinho de cada dia a gente pode se esforçar mais e conectar com o coração de Deus. E o coração de Deus não é só tipo assim. Tipo, não é realmente contato. O verdadeiro pai falou que ele conhece, ele conseguia imaginar o corpo inteiro da verdadeira mãe com os olhos fechados. Porque ele valorizou cada pedaço do corpo da verdadeira mãe como a parte mais sagrada de todo o universo. E a gente esquece isso depois da bênção. Ai, já recebi a bênção. Parte mais difícil acabou. Agora, tipo, trata o esposo, a esposa como se fosse, tipo, um membro interno, como se fosse meu irmão, minha tia, meu vizinho, meu cachorro. Ai, não quero falar com você hoje. Ai, eu estou brava. Mas o dia a dia vai matando a gente também, né? Acorda já com aquele cabelo assim, sai, não sei o quê. Aí só prepara o café pra mim, eu vou fazer minhas coisas. Eu me vejo muitas vezes nisso. Eu falo assim, nossa. Deus não tá feliz comigo. Eu preciso resolver isso. E então, aquele coração de novo, eu tenho que buscar essa pureza, né? Esse brilho que faz com que você sinta que o amor de Deus está passando por você para outra pessoa, né? Então, acho que basicamente é isso que eu gostaria de estar compartilhando. Se vocês quiserem compartilhar também alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.
Se você quer fazer parte dessa experiência incrível, junte-se ao nosso grupo de WhatsApp de eventos e notificações, lá onde compartilhamos todas as novidades e atividades que realizamos aqui no Brasil. Os detalhes estarão na descrição. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e esperamos você numa próxima. Muito obrigada!